Vamos ler a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 26, vamos ler o versículo 22. Gênesis, capítulo 26, o versículo de número 22. Diz assim: Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa deste poço. Deu-lhe o nome ao poço, de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quero repetir essa frase no 22. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Eu quero que você repita essa frase comigo no 3. 1, 2, 3. Agora... Você quase falou amém no final. Você amém. Então eu vou ler de novo para dar aí uma segunda chance, uma repescagem, amém? Vamos lá? Agora... Amém. Pensei que você não queria prosperar. Queridos, quando a gente olha para esse versículo, eu vou pedir para o Caio voltar lá no versículo 1 de Gênesis. Quando a gente olha para esse versículo, esse versículo está dentro de um capítulo muito especial, que é o capítulo 26 de Gênesis. Se você está fazendo uma leitura anual da Bíblia, você deve ter lido já esse capítulo agora, no começo do ano, né, para aqueles que fazem o plano de leitura anual desde o começo do ano. E em um momento tão difícil, Isaac estava enfrentando, nós vamos ler sobre isso, mas há um momento em que Isaac cava um poço, seus servos cavam um poço, e ele coloca o nome de Reobote, que significa literalmente isso, lugar de largueza, espaçoso. É isso que significa a palavra Reobote. E acredito, queridos, que todos aqui desejam estar num lugar desse. O oposto desta palavra, desse lugar de largueza, é um lugar de aperto, é um lugar de dificuldade. Então esta palavra é o oposto disso. Fala de um lugar de largueza, um lugar de prosperidade. Antes de eu entrar propriamente dito nisso, eu preciso dizer que uma boa parte das igrejas ou da igreja se corrompeu com relação ao significado desta palavra, prosperidade, né? E principalmente a prosperidade à luz da Bíblia. Tem muita gente que resumiu a bênção de Deus a bens materiais, a riquezas, a dinheiro, e vincularam a bênção de Deus somente a esse tipo de coisa. E deixaram de entender o Evangelho. O Evangelho é nós sermos um sacrifício vivo diante de Deus. Quando Paulo vai escrever Romanos capítulo de número 12, ele diz, ele roga, né? Ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. E ele vai dizer que este é um culto racional. Ele vai um pouco mais além no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com o mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Observe, tudo aponta para Deus, a glória de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho. Então, tem muita gente que acredita que a prioridade principal de Deus é nos enriquecer. Tem gente que acredita que a prioridade de Deus é fazer com que a gente fique rico. E isso, queridos, não é verdade, é uma distorsão do verdadeiro evangelho. Aliás, a prosperidade financeira, como uma bênção de Deus, ela engloba a prosperidade bíblica, mas não é esse o resultado final. Quando a gente olha para prosperidade bíblica, a gente vê que o fundamento, as riquezas não são o fundamento da prosperidade bíblica.
A prosperidade bíblica, o fundamento da prosperidade bíblica é a nossa alma. Esse é o fundamento principal da prosperidade bíblica, é sermos salvos. E depois de salvos, nos tornarmos um sacrifício diante de Deus, vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. A base, o fundamento da prosperidade bíblica é sermos equilibrados, santos, cheios de compaixão, sabe? Um casamento equilibrado, onde existe respeito e amor. Um lugar onde a gente tem a paz para viver, uma casa com filhos que amam a Deus, pessoas dentro de um lar que desfrutam da presença de Deus, uma casa cheia do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ser próspero. Esse é o fundamento principal da bênção de Deus, da prosperidade de Deus. Os bens materiais que seguem esse tipo de pessoa, que tem a sua alma próspera, se tornam, então, os bens materiais se tornam apenas uma extensão disso. E tudo aquilo que a pessoa possui será uma extensão de todos esses adjetivos que eu acabei de citar aqui. Deus é generoso e Ele derrama sobre nós para que a gente também seja generoso. Deus espera o mesmo da gente. Isaac vai nos ensinar aqui nesse capítulo como viver uma vida próspera em todos os sentidos, inclusive materiais. Mas Isaac vai nos ensinar como viver uma vida próspera em todos os sentidos, uma prosperidade verdadeira, cheia da graça de Deus. Amém? Então, antes de eu entrar aqui, eu preciso perguntar, quantos aqui querem ser prósperos aí a partir, não vou nem dizer 2024, mas a partir de 2024 alcançar o que nunca alcançou? Quantos querem? Amém? Digam amém. E é claro, gente, que eu vou pregar aqui com toda a responsabilidade, trazendo os assuntos à luz da palavra, mas você vai ver aonde isso vai parar. Quando a gente olha para esse capítulo, a gente descobre princípios da verdadeira e completa prosperidade. Então eu quero compartilhar com vocês alguns princípios para que vocês sejam muito prósperos no ano de 2024, que é o que você acabou de dizer que quer. Bom, antes de mais nada, eu preciso começar, se eu vou falar do capítulo 26, eu preciso começar por onde ele começa. Eu preciso que você entenda um princípio muito precioso aqui nessa manhã. Quem serve a Deus, escute bem isso, quem serve a Deus não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Vou repetir isso. Quem serve a Deus não precisa de um cenário perfeito para prosperar. Então, quando a gente lê como o capítulo começa, está escrito aí, e você vai acompanhar comigo. Olha esse versículo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Lembrando que Abraão, pai de Isaac. Nós estamos falando de Isaac. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos judeus. O que está nessa primeira frase até a vírgula? Houve fome naquela terra. A história do capítulo 26, eu acabei de dizer para você, que é uma história que traz princípios de prosperidade e acaba com Isaac extremamente próspero. Mas parece que tem alguma coisa errada, não tem? Porque como um capítulo que fala de prosperidade começa dizendo que a terra era a terra da fome. Houve fome naquela terra. A terra estava vivendo fome. E observe que o versículo diz que não era a primeira fome, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Isso aponta, queridos, para algo que eu preciso dizer para você. A terra estava passando um período de fome, já tinha tido um outro período antes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que teve outros depois. A nossa vida, ela é assim, porque o mundo é assim. Crises vão, crises vêm, e tem momentos bons e momentos ruins, mas a gente precisa entender que mesmo numa terra de fome, não significa, ou num momento de aperto, não significa que nós seremos tragados por isso.
e seremos o reflexo disso. Nós não, escute bem, eu estou pregando para um povo que tem fé. Nós não dependemos das circunstâncias, porque nós dependemos de um Deus que controla todas as coisas. Então deixa eu dar uma palavra aqui para você. Você não precisa do cenário perfeito. Você não precisa dos indicadores positivos perfeitos para prosperar. Sabe do que a gente precisa? A gente precisa de uma direção de Deus e coragem para andar de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está acima das circunstâncias. Deus não depende de circunstância. Deus não depende de um tempo específico, de um indicador específico para prosperar os seus filhos. Mesmo no tempo de maior angústia, ainda assim a gente pode prosperar. Eu gosto do salmista quando ele diz no Salmo 118:5, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. E o que aconteceu? E ele me respondeu, dando-me ampla largueza. O que significa essa expressão, dando-me ampla largueza? Ele diz, em outras palavras, eu clamei ao Senhor na minha angústia, Ele me ouviu e me tirou do lugar de aperto, que é o oposto de largueza. Quem está entendendo isso, diga amém. Então eu acredito que independentemente das circunstâncias, Deus continua provendo mesmo na terra da fome. Eu me lembro que quando a pandemia estourou aqui, né? Nós vamos fazer 4 anos agora que a pandemia estourou em março. E eu lembro que quando a pandemia estourou mesmo, que fecharam tudo e virou aquele negócio, e nós fechamos a igreja, nada podia ficar aberto, e nós estávamos com a igreja fechada, já ia fazer 1 mês que nós estávamos com a igreja fechada, e aconteceu algo que nós nunca pensamos que aconteceria, onde nós não tínhamos mais... todo mundo estava nas suas casas, uma incerteza tremenda, e houve uma explosão de necessidades. E as pessoas me ligavam e diziam, pastor, será que você não consegue uma cesta básica? Será que você não consegue? E aquilo começou a pegar em mim, a me angustiar, porque eu pensei, como? Como que a gente vai fazer isso? Essa matemática não fecha, essa equação não existe. Como que você não tem como arrecadar, nem como apelar a nada, e na outra ponta há uma explosão de necessidade. Nós literalmente entramos nessa terra da fome, de uma hora para outra. E eu lembro que a gente estava em casa e a gente ia ter uma ceia, e nós íamos fazer a ceia fazendo uma live, né? Íamos fazer uma live. Quando fala live, começa a me dar até um mal-estar. Eu nunca fiz tanta live na minha vida, gente. Eu fiz mais de 100 lives em 90 dias. Eu não aguentava mais. E a gente fazia live aqui dentro. Nos domingos à noite, vinham aqui, né, 2 ou 3 pessoas, a gente se juntava, o louvor se preparava e a gente transmitia aqui. Nós íamos fazer uma ceia. E me veio uma estratégia no coração e eu disse, olha, gente, vamos fazer o seguinte... Você vai sair da sua casa e você vai pegar o kit da ceia no estacionamento da igreja. Nós vamos armar uma tenda bem no meio do estacionamento, não tinha esse prédio ainda, e você vai entrar por um lado com o seu carro. Você não vai descer, você vai passar atrás dessa tenda e vai embora. Mas nessa passagem, você você vai pegar o kit da ceia e nós vamos fazer uma oração à distância por você e tal. E eu disse, na nossa transmissão, eu disse, até sem graça, eu disse, olha, se você tiver aí 1 quilo de alimento e quiser trazer, poxa, seria importante, né? Mas não é esse o nosso objetivo. E, gente, a gente abriu o nosso drive-thru da fé, né? E a gente abriu o drive-thru lá, não sei, era 9 horas, 10 horas da manhã, e meio-dia nós fechamos, e quando nós fechamos, nós tínhamos mais de 1 tonelada de alimento. Falei, que é isso, Senhor? Sabe, Deus não depende da terra da fome. Deus está acima da sua circunstância. Deus não depende da realidade que você está vivendo para prosperar você, para abençoar você em todas as áreas.
Deus não depende disso. Eu quero lhe dizer uma coisa, e esse é o meu segundo ponto. Deus sempre terá uma palavra de direção para os seus filhos no meio do caos, no meio da crise. E eu quero ler com você a continuação do texto, vamos dos 2 ao 6. Olha só, na terra da fome, o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olha Deus dando uma direção. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Diz para mim, Deus falou assim, permaneça nessa terra mais um pouco. Que terra é essa? Diga comigo, terra da fome? 1, 2, 3. Terra da fome. Deus, tem alguma coisa errada. Escute, permaneça nessa terra um pouco mais. E onde Deus estará? Eu estarei com você e te abençoarei. Aonde? Na terra da fome. Escute, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu. Olha o tamanho da prosperidade. E lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Eu digo que prosperidade é aquilo que permanece mesmo quando você não está mais. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. O que está escrito agora? Assim, Isaque ficou em Gerar. Querido, não importa as circunstâncias, lutas e guerras. Deus sempre tem uma palavra para quem quer ouvir. Vou repetir. Deus sempre tem uma palavra para quem quer ouvir. Se você não quer ouvir, meu irmão, então não tem palavra para você. Mas Deus sempre tem uma palavra para quem quer ouvir. Deus vem ao encontro de Isaque com uma palavra. Agora olha que interessante. Deus chega para Isaque, na terra da fome, e diz assim, ó, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Permaneça nessa terra. Que terra? A terra da fome. E por que Deus diz não desça ao Egito? Porque o Egito, querido, era a terra da prosperidade humana. No Egito, talvez Isaque tivesse uma forma de fazer de melhorar a sua situação. O Egito era um império poderoso. No Egito seria mais fácil prosperar. Mas aqui que entra. O Egito, o significado do Egito é esse lugar de prosperidade, é um mundo. Um lugar onde a gente tenta prosperar sem uma palavra de Deus. E talvez esse seja o maior desafio que todos nós que estamos aqui tenhamos. É conter a ansiedade. Correr atrás das próprias soluções, sem ouvir a palavra de Deus. E com isso abrimos mão de sermos guiados por Deus. Queridos, observe, a gente tem que entender, Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando a gente abre mão de uma direção de Deus, a gente está abrindo mão de Deus como Pai. Todos os que são guiados, esses são os filhos de Deus. Não desça ao Egito. Sabe o que Deus estava falando para Isaque? Não faça o que todo mundo faz. Não se mova dessa forma. Fique onde eu te mandar. E a palavra de Deus aqui tem duas perspectivas. Primeira, fique onde eu te mandar. E a segunda, eu tenho uma promessa para você a partir desse lugar. A promessa, queridos, não aponta para algo rápido, mas aponta para o futuro. Uma promessa de estabilidade emocional. E onde está a nossa estabilidade emocional? Se Deus me prometeu, Ele me abençoará. Irmão, eu me agarro a essas palavras. Aonde Deus me abençoará? Na terra da fome. Confie na palavra do Senhor. Salomão escrevendo Provérbios, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará todas as suas veredas. Queridos, observe a resposta de Isaque para Deus. Isaque ficou em Gerar. Deixa eu
eu quero que você entre aqui dentro da minha cabeça. Gerar, a palavra gerar, significa alojamento. Um lugar de passagem. Deus não estava falando para Isaac, você vai ficar nessa pro resto da vida e vai ser aqui o fim dos seus dias. Não, é como se Deus dissesse, nesse momento, fique aqui e eu te abençoarei. A direção de Deus para todas as coisas. Quem quer prosperar, diga amém. Seja guiado por Deus e receba a palavra de Deus como uma direção viva na sua vida. Mas tem mais, olha o que Isaac vai nos ensinar. Você quer prosperar? Não troque o seu bem-estar pessoal pelo da sua família. Eu vou ler com você versículo 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram sobre a mulher de Isaac, ele disse, ela é minha irmã. Olha a mentirinha de Isaac. Teve medo de dizer que era sua mulher, porque pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar e fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu o quê? Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Mas o que ele tinha dito? Que ela era? Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que tu me disse que ela é tua irmã? Isaac respondeu, porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizesse? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, quem tocar nesse homem ou sua mulher certamente morrerá. Esse pedaço aqui tem duas lições, uma negativa e uma positiva. A negativa, queridos, eu até entendo Isaac. Porque o que Isaac tinha? O Isaac tinha um bom problema. A mulher do Isaac era bonita. E eu entendo Isaac porque eu também tenho uma mulher bonita. Queridos, quando eu era novinho lá em Barbacena, eu orava e eu dizia, Senhor, eu quero casar com uma mulher bonita. Eu não sei, eu peço tudo para Deus, gente. E eu orei, e até jejuei. E Deus me deu uma mulher bonita. Ela não orou por isso, casou comigo. Ficou com o feio. É isso aí, é desse jeito. Queridos, eu acho interessante aqui, é que se você voltar na história, Abraão fez a mesma coisa. Abraão era o pai do Isaac. Fez a mesma coisa, chegou no Egito, disse que a mulher dele era a irmã dele com medo de morrer. Observe, gente, como as atitudes erradas dos pais geram respostas erradas nos filhos. Por quê? Porque Deus repreendeu Abraão por aquilo que ele havia feito no Egito. Mas Isaac ouviu essa história e disse, bom, se um dia me acontecer algo parecido, eu tenho a solução do papai. Só que a solução do papai era uma solução errada, equivocada. Por isso, queridos, nós temos aqui do outro lado do estacionamento um kids abarrotado de crianças. E nós temos aqui dezenas de pais. Cuidado com as soluções que você apresenta dentro da sua casa, que são erradas e desalinhadas com a vontade de Deus, porque amanhã os teus filhos vão fazer as mesmas coisas e vão dizer, você também fez? Por que eu não posso fazer? Quem está entendendo isso? Amém? Mas Isaac queria sobreviver. Ele disse, se eu chegar lá, minha mulher é bonita demais, eu sou um mal acabado, e os caras vão querer me matar para ficar com a minha mulher. Então o que ele faz? Ele expôs a sua esposa. Porque como disse o Abimeleque, disse, qualquer um poderia ter se deitado com a tua mulher, porque achava que era tua irmã. Ele então expôs a sua mulher. E hoje existem tantas pessoas que em nome da sobrevivência estão expondo o seu lar, expondo o seu casamento, expondo a sua família. Tem uma porção de pais aí que acham que precisam encher os filhos de coisas. Os nossos filhos não precisam ser lotados de presentes. Os nossos filhos precisam de presença, da sua presença, do seu convívio.
vai muito além desse tipo de coisa. Isaac expôs. Não, para sobreviver eu vou... Gente, eu me preocupo com algumas coisas. Às vezes pessoas que dizem, olha, eu vou ter que ficar fora de casa 2 meses, 3 meses, em nome da sobrevivência. Eu já mando no peito dessa pessoa, digo, olha, Deus não está nesse negócio. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, obviamente que um negócio aqui, outro ali, mas Deus não tem isso. Querido, não exponha a sua casa por causa da sobrevivência. Porque Deus, Ele te prospera até na terra da fome, se você estiver debaixo da vontade de Deus. Quem está entendendo? Amém? Olhando para esse trecho, eu vejo a parte negativa, mas também tem uma parte positiva. Observe, Abimeleque estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Ele olhou e concluiu: esses dois são casados, marido e mulher. E porque Abimeleque viu, Abimeleque teve uma conversa com Isaac e depois disse, quem tocar neles vai morrer. Ou seja, Deus deu um livramento para Isaac e para Rebeca, sua mulher. Da onde veio o livramento para Isaac e para Rebeca? De um carinho. De um carinho. Ele viu Isaac fazendo um carinho em Rebeca. Um carinho salvou esta família. Um carinho salvou este casamento. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo, um carinho salvou um casamento. E em busca dos nossos sonhos, nós desprezamos a principal base. Quantos jovens que, por causa das suas expectativas altas, desprezam os pais com a sua sabedoria e com a sua autoridade? Quantos homens e mulheres correndo atrás de tudo, desprezam o tempo do casal, do casamento? Um carinho. Onde estão os casais aqui? Quem é casado? Levante a mão aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas veem vocês juntos, eles percebem que vocês são casados? Percebem? Dá para perceber que vocês são casados? Dá, pastor, dá para perceber. Eu sempre estou arrastando minha mulher. Então eu vou piorar a pergunta. Dá para perceber que vocês são casados e se amam? Dá para perceber, não? Dá ou não dá? Tem alguém tomando beliscão? Não é esse o meu... Quando vocês conversam, como é que é? Eu não estou falando de encenar, gente, mas de um amor que transborda. Ninguém morre. Quem aqui está hoje com o cônjuge bem do seu ladinho aí? Levante a mão aí. Pega na mão aí. E com a outra você faz um carinho em cima da mão. Vamos ver. Isso, faz um carinho. Um carinho. E... Agora, pessoal, dá uma olhada aí se perto de vocês alguém morreu. Porque tem gente que acha que vai morrer se fizer um carinho. Um carinho. Ninguém morre por ser carinhoso ou carinhosa. Carinhoso, carinhosa com a família, com o casamento, com os filhos. Ninguém morre. Se alguém não cuida de seus parentes, Paulo escreveu a Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, escute agora, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu sempre beijei muito meus filhos, eu sempre fui meio babão mesmo. E teve uma época que o Brian começou a crescer, e aí ele vinha dar aquele beijinho em mim assim de ladinho. Eu dizia, que beijo é esse? Eu quero que você vire de frente, beije e dê um estalo. Ô pai, de boa. Eu não quero nem saber. Barulho! Quero barulho de beijo. Quero que você...
E eu dizia para ele, e se você não fizer, eu vou te mostrar como é que faz. Não, vira aí o rosto, eu prefiro eu já... Queridos, Deus prospera numa terra de fome. Deus fala na terra de fome. Na terra de fome, Isaac obedece. Escute isso. Na terra da fome, a família precisa ser alinhada. Quem entendeu isso, diga amém. E o que acontece então, pastor? Está preparado para ouvir? Versículo 12 e 13. Isaac, então, formou lavoura, semeou naquela terra. E no mesmo ano colheu 100 por 1. Porque o Senhor olha o que está escrito no 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Aonde? Na terra da fome. Semeou 1 e colheu 100. Gente, como é que esse negócio é possível? Ô Caio, volta ali no 12. Como é possível? Porque o Senhor o abençoou. Queridos, essa conta não bate. Semeia 1, colhe 100. Se a conta não bate, é porque é milagre. Porque na terra da fome, Deus faz milagre. Quem quer milagre? Diga amém. O milagre foi construído por 2 elementos. Preciso que você leve isso. Semeadura e bênção. Sabe o que eu percebo na terra da fome? Que tem 2 coisas na terra da fome. A fome e a terra. Juntando os 2 vira a terra da fome. Se eu tenho um pouco de semente e olho só para a fome, eu como a semente. Mas se eu tenho uma palavra de Deus, eu olho para a terra da fome e não vejo fome, eu vejo a terra. E a terra é uma oportunidade, então eu não vou comer toda a semente, eu vou plantar ela. Porque eu tenho uma palavra de que Deus vai me abençoar. Vocês estão entendendo essa matemática ou não? Fome é algo imediato. Estou sentindo aqui agora, vou comer toda essa semente. E depois é a lógica da viúva de Sarepta, quando disse pro profeta Elias, eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo com farinha, eu vou fazer o bolo e morrer. Porque é algo imediato. Mas a terra não fala de algo imediato, fala de processo. Quem está entendendo isso, diz amém para mim aí. Deus não semeou. Quem semeou aqui nesse versículo, gente? Isaac. O que Deus fez? Abençoou o que foi? A gente quer colher, mas não semeia. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas não semeamos. Queremos um casamento abençoado, mas não somos capazes de semear um carinho. Nós queremos filhos abençoados, mas não semeamos tempo, conversa, atenção. E muitos de nós queremos bênção financeira, mas não semeamos nada na obra de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia nessa manhã. Deus quer abençoar você. Mas e você? Se você está comendo toda a semente, meu filho, sem semear nada, não espere algo diferente do que uma terra de fome só com a fome. Sabe que aqui nesse texto eu vejo 2 tipos de pessoa. A primeira, semeia e colhe. A segunda, tem inveja da primeira. Eu vou provar isso para você. Coloca ali no versículo 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Senhor... Opa, desculpa, versículo 14. Desculpa, Caio. Vamos lá, 14. Vamos lá. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Aí olha o que os invejosos faziam. Vai para o próximo. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. A inveja faz você trabalhar muito, mas é para destruir o sonho do outro. Os caras se propuseram a tapar todos os poços
porque tinham inveja daquele que estava prosperando. Enquanto um aqui nesse texto, em nome de Jesus, recebe essa palavra, está semeando e colhendo, tem outro que só está invejando. E a inveja produz nele uma vontade de acabar, de destruir com a prosperidade do outro. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, a prosperidade do outro não está acontecendo porque o outro é bom. A prosperidade do outro está acontecendo porque o outro decidiu ouvir uma palavra de Deus. A prosperidade do outro está na bênção de Deus. Provérbios 11, 24 diz assim, olha esse texto. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm aquilo que deveriam dar e caem em pobreza. Olha o que diz o 25. Mas o generoso prosperará. Querido, isso é Bíblia pura. Então semeie. Semeie em todas as áreas da sua vida. E você vai colher. Pastor, é que você não sabe o que eu estou vivendo hoje. O que você está vivendo hoje é a colheita do que você plantou ontem. E eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe possibilidade de mudar o hoje. Porque aquele que semeia, colhe. Você não consegue mudar a sua realidade hoje. Mas você pode semear hoje para transformar o seu futuro. Quem está entendendo? Amém? Não se esqueça. Quando se chega a um lugar de prosperidade, terá resistência. Vamos ler juntos? Versículo 16. Vem comigo. Estou quase no fim, gente. Então Abimeleque pediu a Isaac. Olha o que o Abimeleque pediu. Sai da nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Poderoso aonde? Diz para quem está perto de você. Na terra da fome. Então Isaac mudou-se, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Escute agora. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, que significa contenda. Porque discutiram por causa dele. Então os servos de Isaac cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna, que significa briga. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, já está no terceiro. E ninguém discutiu por causa desse. Então deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Se você quer prosperar, você vai enfrentar resistência. Seja a inveja, como eu disse, ou seja pelo diabo que não suporta ver um filho de Deus prosperando. Mas o que me chama a atenção aqui é que em nenhum momento Isaac fica batendo boca. Leve isso para a sua vida. Eles fecharam um poço, Isaac falou, fui. Abriu outro. Eles fecharam aquele, Isaac disse, tchau, vou abrir outro. E só no terceiro é que ele conseguiu, de fato, encontrar o Reobote, o lugar de largueza. Sabe, Isaac tem uma palavra. Observe o versículo 22 aí. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Olha, onde a perseverança levou Isaac? Levou para um lugar de paz. Escute. A prosperidade de Deus é um lugar onde você tem paz, não discussão. Eu quero que você faça um retrato da sua casa e do seu lar. Se o que tem ali não é paz, é porque você disse para Deus, dá licença, eu não preciso de você. Deixa que eu me viro aqui. É como se Deus não fosse suficiente. Dissesse, deixa que eu resolvo. Mas está vivendo talvez um verdadeiro inferno. O lugar de prosperidade de Deus, bíblica, é um lugar de paz. A perseverança é a arma do bem-sucedido. Isaac foi bem-sucedido porque perseverou. Então, meu irmão, não desista, mesmo diante das dificuldades. Escute agora. A semeadura
e a perseverança produzem a prosperidade. Escute, mas só o altar consolida a bênção. Observe versículo 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão. Não tema, porque estou com você, o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Escute agora. Isaac construiu neste lugar, o que está escrito aí? E invocou o nome do? Armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O lugar de prosperidade é assim: você já tem um, você cava outro, dá água de novo, você cava outro, dá água de novo, você cava outro, dá água de novo. Mas o que me chama a atenção é que Deus abriu um espaço. Reobote. Isaac estava prosperando, mas Isaac não se distraiu com a prosperidade. As riquezas não corromperam o coração de Isaac. O abençoador não ficou menor do que a bênção para Isaac. Quando as coisas estavam indo bem, Isaac constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Olha o que Isaac vai fazer. Escute, quando as coisas estão bem, muitos de nós, para não dizer a maioria, despreza o altar. Deixa Deus de lado. E eu tenho pega para dizer isso. Eu estou aqui, queridos, há quase 2 décadas. Eu já vi aqui muitas vezes casais chegarem aqui arrebentados. E então passarem por um processo de restauração, de alinhamento, saírem desse lugar de aperto, virem para um lugar de largueza e sumirem. Sumirem. Por quê? Porque quando alcançaram o que tinham que alcançar, desprezaram o altar. A prosperidade só é consolidada com o altar. Amém? Quando nós chegamos nesse lugar, nós temos que tomar muito cuidado. Queridos, Isaac construiu um altar. E o altar é o quê, pastor? É um lugar onde nós nos encurvamos diante de Deus. Onde Deus continua sendo o principal da minha vida. Deus continua sendo o principal da sua vida. Finalmente, quer prosperar? Esqueça o passado e perdoe. Pastor, isso aí está no texto? Está no texto. Versículo 26 e 27. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, o cara que tinha mandado ele dar linha na pipa, sumir, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Olha o que diz 27. Isaac lhe perguntou, segura aí no 27. Por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Achei a magoazinha de Isaac. Isaac está prosperando, a família está top, está legal, mas esse cara pisou no meu calo. Esse cara aí não perdoou não. Esse cara me expulsou. E Deus? Não, Deus me abençoou, mas esse cara pisou no meu pé. Olha a magoazinha dele. Por que vieram me ver uma vez que foram hostis me mandaram embora? Em outras palavras, qual que é tua, mané? Qual é que é? O que tu quer comigo? Dinheiro emprestado? Quando eu não tinha nem uma bicicleta? Tu nem olhava para mim? Aí eles vão falar. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram. 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. 29, segura no 29. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, como sempre te tratamos bem. Sei. E te pedimos o quê? Paz. Por quê? Porque agora sabemos que é o Senhor que tem te abençoado. Você já pensou você chegar num nível de testemunho desse, que aquele que te desprezou olhar para você e falar assim: eu não entendia, mas agora eu vejo que Deus está contigo, que você é abençoado pelo Senhor.
aqueles que o expulsaram, com o passar do tempo, viram que Isaac era um homem de Deus e foram pedir uma aliança. Deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. O tempo vai passar. Eles se colocaram na mão de Isaac. Talvez se fosse você ou eu, ia dizer, agora vocês viram, né? Não, mas não quero papo com vocês não. Mas olha o que Isaac fez. 32. Naquele mesmo dia. 30. Então, 30. Isaac ofereceu-lhe o quê? Sabe qual que é o nome disso? Prosperidade. Prosperidade é dizer, você veio pedir paz e eu estou aqui cheio de paz para te dar. Vamos sentar na mesa. Vamos comer junto. E eles comeram e beberam. Versículo de número 31. Na manhã seguinte, porque os caras dormiram lá. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu. Lê comigo agora. E partiram em... Isso é prosperidade. Quem está entendendo isso, diga amém. Prosperidade não é algo só conectado a dinheiro, gente. Prosperidade é conectado a uma alma saudável. Isaac perdoou, serviu o banquete e os despediu em paz. Vamos ver como que termina essa história? Versículo 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, mais prosperidade. mais. No mesmo dia do perdão, deu água no poço, o poço novo, mais água. Eu não sei se você tem uma ideia que achar água é a mesma coisa que achar uma mina de ouro. Nós não estamos falando aqui do norte do Paraná, nós estamos falando dos desertos do Oriente, lugar sem água. Isaac tinha muito rebanho. Água é tudo. Água é o principal. É disso que eu estou falando. Olha o nome que Isaac deu ao poço, para a gente terminar 33. Isaac deu-lhe o nome de Seba. E por isso, pode subir aqui. E por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Eu não sei se você sabe, mas Berseba é a junção de duas palavras. Berseba. Ber é poço e Seba é juramento. O último poço deste capítulo que Isaac abre é um poço para que ele jurasse. O quê? Ter paz com aqueles que antigamente foram seus inimigos. Eu quero terminar, querido, dizendo para você, quem serve a Deus não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Deus sempre terá uma palavra de direção para os seus filhos em meio ao caos. Não troque a sua família pelo bem-estar, porque isso não é prosperidade. Isso é destruição. Semeadura e milagre andam juntos. Não existe milagre se não houver semeadura. Não se chega a um lugar de prosperidade sem encontrar resistência. A semeadura e a perseverança produzem a prosperidade. Mas só o altar consolida essa prosperidade. E finalmente, esqueça o passado. Perdoe e viva em paz. Escute. Vou terminar por onde comecei. Gênesis 26, 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor abriu o espaço e prosperaremos.
eu preciso dizer para você que Deus tem esse lugar de prosperidade. E sabe qual que é o mais chocante, talvez? Que você não saiba? Deus quer te prosperar em tudo. Às vezes a gente acha que Deus está no contraponto. Escute o que Deus diz em Jeremias 29:11 para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus não está dizendo assim, eu conheço os teus planos. Deus está dizendo, eu conheço os meus planos para você. Deus não está dizendo, eu conheço o que tu está planejando. Deus está dizendo, eu conheço o plano que eu planejei para você. Eu quero te falar. Escute onde ele vai. Diz o Senhor, planos, Jeremias 29:11, planos de fazê-los prosperar. De quem que é o plano? De quem que é o plano, gente? De Deus. E não de causar dano. Alguém precisa ouvir isso. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu não estou falando aqui, queridos, de ganância. Mas eu estou falando de uma alma generosa. Até porque a ganância é destruição. Porque a Bíblia também fala da ganância. Provérbios 28:25 diz: o ganancioso provoca brigas. Escute agora. Mas quem confia no Senhor prosperará. Que coisa tremenda. E se eu comecei dizendo que a prosperidade bíblica tem como fundamento a nossa alma, eu termino por onde comecei. Deus tem prosperidade para a sua vida, para a sua casa, e eu digo, tem prosperidade financeira. Deus vai te prosperar. Coisas vão sair do papel, você vai alcançar objetivos, mas não se esqueça de levantar um altar, porque senão o tombo vai ser grande. Não se esqueça. Levante sempre um altar. Mas Deus também tem plano de fazer de você uma pessoa equilibrada, sadia, santa, cheia de amor e compaixão, um casamento próspero e equilibrado, uma casa de paz, paz, onde os filhos amam a Deus, porque vêm os pais amarem a Deus, desfrutam da presença de Deus. Deus tem uma prosperidade para a sua casa, para a sua vida. E o que eu preguei aqui é 100% bíblico. 100%, gente. Isso aqui não é nada de qualquer outra coisa. Por isso você pode sair daqui e receber essa palavra.